Hoje a gente vai falar sobre comunicação, um tema super relevante para as empresas, para os negócios e, na verdade, para todas as relações humanas. A comunicação é o que nutre os relacionamentos de todos os tipos. Hoje a gente vai focar em entender um pouquinho mais como funcionam os estilos de comunicação. O estilo passivo, o passivo-agressivo, o agressivo e o tão sonhado assertivo. Mas antes de a gente chegar aqui, a gente vai colocar duas questões essenciais. Primeiro, quando a gente fala de comunicação, a nossa tendência é sempre olhar para o outro, né? Se tem um conflito, o que o outro está fazendo que está atrapalhando a nossa comunicação. E, na verdade, a gente sempre tem que trazer a comunicação para o nosso poder de responsabilidade. Então, toda comunicação começa em mim, na forma como eu escuto, na forma como eu processo, na forma como eu lido com as minhas questões internas, que também estão ligadas à forma como eu interpreto o que as pessoas estão me dizendo e na forma como eu manifesto também o que eu penso, né? Como eu comunico, como eu me expresso. Então, esse é o primeiro ponto. Toda comunicação começa em mim. O segundo ponto é a gente entender que a gente tem três centros de expressão. O primeiro é o pensar, a nossa dimensão mental, racional, né, analítica. O segundo é o sentir, a nossa capacidade emocional e da percepção, inclusive sensorial, né, do corpo. E o terceiro é o agir, é nosso comportamento, a nossa ação no mundo. Então, esses três pontos, para que a gente tenha uma comunicação assertiva, eles precisam estar alinhados. Aquilo que eu penso tem que ser coerente com o que eu sinto e com o que eu manifesto no mundo através da minha ação. Quando o líder tem esse poder de estar alinhado no seu pensar, sentir e agir, ele consegue inspirar as pessoas, mobilizar as pessoas para ação, levar todo mundo junto para um resultado em comum e ter ganhos formidáveis para todas as partes, tanto para a empresa quanto para os clientes, enfim, para todos os envolvidos. Mas é um grande desafio a gente ter esse alinhamento o tempo todo, né? Todos nós, em algum momento, a gente acaba pendendo para uma disfunção. Ou a gente está desalinhado no emocional, ou às vezes até no nosso pensar mesmo, ou a gente às vezes tem alguma incoerência na nossa forma de agir. E aí agora eu vou explicar o que acontece quando essa disfunção nos toma, né? Então algumas pessoas, quando tem alguma disfunção no pensar, sentir e agir, elas se tornam mais agressivas, uma comunicação, aquela comunicação que dói, que chega às vezes gritando ou exigindo algo, né? Uma comunicação que acaba não sendo eficaz nem para o time e nem para todas as outras pessoas que estão lidando com uma pessoa que tem essa comunicação mais agressiva. Então quando a pessoa está fazendo isso, muitas vezes ela está sendo tomada por emoções. Ela não consegue regular as emoções no tempo de manifestar com clareza aquilo que ela deseja e de uma maneira muito mais recebível por quem está escutando, né? Então, as pessoas que têm esse comportamento de, no momento de estresse, se tornar mais agressiva na sua comunicação, geralmente elas acabam tendo por trás desse comportamento uma insegurança muito significativa, né? Então, acaba sendo uma defesa esse comportamento agressivo. Você pode olhar para pessoas ao seu redor e perceber isso, mas o mais importante aqui é a gente parar e pensar, opa, quando eu manifesto um comportamento assim? Será que isso está alinhado com o meu perfil? Será que esse é o meu jeito de me expressar quando estou estressado? E por que isso acontece? E olhar um pouquinho atrás e ver o que de repente está me tirando do eixo, está me deixando inseguro, a ponto de eu ter um movimento desse tipo, né, uma comunicação mais agressiva. O segundo estilo que acontece muito é o passivo. O que é o passivo? Aquela pessoa que tem dificuldade de manifestar uma opinião contrária. Ela está numa reunião, ela não consegue se posicionar, trazendo uma ideia diferente. Ou, de repente, ela está até num relacionamento mesmo afetivo e quando tem alguma situação que pode gerar uma conversa mais difícil, ela prefere ficar quieta. Por quê? Porque ela detesta conflito. Então, ela foge do conflito. Isso também acaba sendo muito nocivo, porque tanto no trabalho ela deixa de contribuir, muitas vezes, e às vezes ela chega a um nível onde ela está insatisfeita, em alto grau, mas ela não reportou aquilo para ninguém. Então ela pode chegar um momento simplesmente um dia pedir demissão. Tipo, cansou, foi a gota d'água e ela cai fora sem ter se dado ao trabalho de querer melhorar essa relação através de uma conversa difícil que às vezes é fundamental e necessária, tanto no trabalho como nas relações pessoais. Então o passivo, ele às vezes desiste das relações para não causar conflito. E aí a gente tem a terceira disfunção, que é o passivo-agressivo. O que acontece? O passivo-agressivo, ao contrário do passivo, ele não deixa de falar sobre o problema, não deixa de manifestar a sua opinião. O problema é que ele manifesta para a pessoa errada. Ou seja, se eu tenho um problema com você, ao invés de chegar e
trazer com clareza como eu me sinto, a minha visão de mundo, e a gente conversar e dialogar, ele vai falar para uma terceira pessoa que não é envolvida no assunto, né? É o que a gente, no nosso meio popular, chama de fofoca, né? Acaba falando para um par, para um outro liderado, né? Falando para outras pessoas e não resolve nada. Então, esse comportamento de comunicação passiva-agressiva, a grande questão é que ele não resolve nada e muitas vezes acaba fomentando conflitos desnecessários. Mas lembrando, todos nós, em algum momento, caímos para um dos lados, seja o passivo-agressivo, seja o passivo, seja o agressivo. A grande questão é a gente reconhecer o que nos leva a ter esse tipo de comportamento e, ao reconhecer, a gente fala, opa, como eu posso ter uma atitude diferente para ter um ganho que de fato tenha valor para a construção desse relacionamento e para os resultados que a gente quer em comum, né? As pessoas que estão convivendo comigo. Quando eu tenho essa consciência e eu consigo voltar para o meu eixo, eu consigo ter uma postura que me leva para uma comunicação assertiva. E o que significa uma comunicação assertiva? Significa eu ter capacidade de trazer com clareza, manifestar o que eu penso, né, o meu pensar, de uma maneira também onde eu crio uma conexão com a pessoa, de forma que essa conexão dê abertura para a pessoa me escutar. E eu também seja capaz de ouvir com uma abertura mental, uma abertura também de sentimento, para que a gente possa construir algo junto. Inclusive, uma pessoa assertiva, ela é capaz de dar feedbacks negativos, ela é capaz de falar sobre temas difíceis, ela é capaz de trazer pontos de melhoria com muita clareza, né, dando exemplo, sem se desfocar em termos emocionais, né, sem sair do eixo. Então, quando ela trata o assunto como deve ser tratado, ela consegue um resultado excelente. Por quê? Porque ela está pautada na intenção genuína de gerar um desenvolvimento daquela pessoa com quem ela está conversando ou de melhorar uma relação que pode ser boa, produtiva, saudável para todos. A grande questão é como eu consigo reconhecer as tendências, né, de sair do meu eixo e como eu consigo desenvolver cada vez mais essa comunicação mais assertiva. Algumas dicas quando você vai ter uma conversa difícil de uma maneira assertiva é você primeiro se preparar para essa conversa. Então você pega, imagina que você tem que conversar com um liderado, um assunto delicado, ou mesmo com um par, né, um chefe, um gerente, um gestor de uma outra área, e você precisa alinhar alguns pontos. Então para e pensa primeiro tudo que você gostaria de falar. E registra isso é muito importante. Coloca no papel. Não posso esquecer de mencionar tal aspecto que está me incomodando, tal situação que já se repetiu e acaba sendo negativo pra gente. Coloca tudo no papel. Feito isso, colocou tudo no papel, né, tirou daqui das ideias e trouxe para um registro, você vai, de fato, treinar essa comunicação. Por que isso? Porque o nosso cérebro, ele não entende o que é real e o que é fictício. E isso é uma arma poderosíssima quando a gente sabe usar. Então, porque quando a gente vai falar de um assunto difícil, delicado, que pode dar conflito, a gente tende sim a subir o sangue, né? Ter alguma emoção, seja ela qual for. Umas pessoas ficam mais irritadas, com raiva, outras pessoas ficam mais emocionais, dependendo do assunto delicado, a pessoa sente vontade de chorar, por exemplo, e é natural. Então, quando a gente treina, eu coloco uma cadeira, por exemplo, do meu lado, ou eu coloco uma almofada e eu vou manifestar tudo para esse objeto, né, que é um objeto âncora, eu vou trazer tudo aquilo que eu quero dizer. Quando eu estou fazendo isso, mas é fazer de verdade, com a voz, não é só no pensamento. Quando eu estou fazendo isso, meu cérebro entende que eu estou tendo aquela conversa difícil. E aí as emoções vão chegar, e eu vou respirar, e eu vou fazer isso. Quando eu terminei, o meu cérebro entende que eu já fiz missão cumprida, dei conta, consegui. Então isso me prepara para aquela realidade. Eu posso repetir, se for muito difícil, eu repito esse experimento, né, essa experiência por 2 ou 3 vezes. E aí, quando eu for para a conversa real, o meu nível das emoções vai estar muito mais acalmado. Então, lembre-se, quanto mais você tiver coragem de se conhecer, reconhecer o seu próprio mecanismo, mais você vai ter condições de estar no seu dia a dia atuando com uma comunicação assertiva. Lembra de curtir esse vídeo e também compartilhar com as pessoas que você entende que podem se beneficiar desse conteúdo.